Estamos de volta com o programa que hoje discute a questão das creches no período noturno. O vereador Gilberto Nascimento Júnior, do PSC, a diretora de creche Cláudia Gomes Ribeiro e também com o gestor de creche Júlio César Pereira da Silva, tratando desse assunto que é tão importante. Vereador, eu queria que o senhor falasse a respeito da pesquisa que foi feita. Sempre é muito importante, quando tem um projeto de lei, o vereador realmente se debruça sobre aquilo para pesquisar, para trazer novidades. O senhor mesmo falou que no Rio de Janeiro pegou experiências de lá. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco mais a respeito e também dos relatos que o senhor ouviu das necessidades que as pessoas demonstraram para que o senhor pudesse elaborar o projeto. Sim, eu não sou profissional da área da educação, mas sou vereador e estou na comissão de educação. Então, eu tive mais de 30 mil pessoas que confiaram na minha pessoa para estar aqui representando através do voto. Então, na comissão de educação, comecei a aprender bastante e, claro, você quer aprender mais educação, você vai a campo. E aí eu comecei a ir nas escolas e aí, claro, quem não gosta de criança pequena sorrindo para a gente, né? Comecei a ir mais nas conveniadas, nas creches. E aí começamos a ouvir essas necessidades, um questionamento. Eu lembro que foi lá no Instituto Miracema do Júlio, que eu ouvi o primeiro relato. Olha, a gente tem realmente a necessidade, porque eu trabalho, eu faço outro horário, meu esposo trabalha então no período da madrugada, então não tem com quem deixar, a gente tem realmente essa necessidade. E dali para frente eu comecei a visitar outras creches, outros centros de educação infantil, outras conveniadas, sempre fazendo o mesmo questionamento. E eu senti o ânimo das mães, dos responsáveis. Fui em alguns dias da família, que são encontros que as unidades fazem para trazer os pais, para trocar ideia, né? Olha, seu filho está indo bem, olha, nisso aqui ele está meio travado, vamos se ajustar aqui para ele evoluir. Eu vi essa relação de carinho e de companheirismo de quem é profissional com as famílias e eu falei, bom, as famílias sentem segurança de deixar os filhos aqui. Porque eu poderia também ter proposto para a gente levar isso para assistência social. Mas e aí foi até um posicionamento de alguns vereadores aqui, olha, isso daí seria na pasta da assistência social. Eu até posso concordar quando você pega a questão do discurso, mas na prática, se a gente fosse colocar nas mãos da assistência social, a gente ia ter necessidade de criar novas estruturas, criar um novo equipamento, e aí a gente ia perder um pouco essa relação, completamente essa relação de confiança e de segurança que os familiares já têm nessas tias, nessas professoras, nesses profissionais que já atendem na creche no período normal. Então foi aí que a gente pensou, não, vamos ter que bater na educação mesmo. E aí, claro, tive que ir no secretário, desde quando era o outro secretário, João Cury ainda, que inclusive foi prefeito em Botucatu, e quando eu levei a ideia da creche noturna, brilhou os olhos porque ele falou, eu fiz na minha cidade, deu muito certo, claro que lá bem menor, e ele me auxiliou muito, então eu quero aproveitar e agradecer aqui o João Cury, que foi secretário de educação aqui, me ajudou muito também nessa experiência, então a gente foi juntando experiências, aí conversamos com o pessoal do Rio de Janeiro, pegamos a legislação de lá, de outras regiões e claro, tudo isso misturado, colocado na realidade da cidade de São Paulo, que a nossa expectativa é atender muita gente. E sem dúvida estamos falando de uma questão que é fundamental para as famílias e também para as crianças, porque creche é 0 a 3, creche a 4. A 0 a 3. 3 e 11 meses. Né? A 3 e 11, quase exato. a 4. Porque daí já entra para a escola, já começam a ser. Então você está tratando de, muitas vezes, bebês ali, né? É bebês e crianças. Né? Bebês e crianças. De 0 a 3 anos e 11 porque meses. realmente é uma situação... E muitas vezes eu queria saber de vocês, e do vereador e também de vocês, o encaminhamento que é dado. Muitas vezes a criança já está ali, já está começando a entender, uma criança, por exemplo, de 3 anos e 11 meses. Já tem os estímulos. Já tem os estímulos. E aquela história de ficar sempre querendo ver televisão, ou querer sempre fazendo outra coisa, ou pensando, de repente, numa pré-escola já. Esse encaminhamento também, existe essa preocupação no encaminhamento para a Cláudia também, né, para o Júlio, para o próprio vereador, que também é fundamental nessa hora, né? Você, de uma certa forma, está formando ali uma cidadão no cidadão, né? Eu acho que isso também é fundamental e começa desde lá de baixo, né? A primeiríssima infância, antes da Cláudia falar, existem estudos no Brasil e fora do Brasil, a gente acompanhou isso,
que é fundamental esse período de 0 a 2 anos, principalmente, que é a primeiríssima infância, que passa essa sensação de segurança, de confiança, de estar protegido, de autoconfiança. Então, é fundamental esse período. E aí as conveniadas, as creches, têm dado esse resultado. E aí, daí para frente, os profissionais têm que dizer, né? Como é que essas crianças estão chegando nas creches, E não tem é, um treinamento todo especial para isso também, né, Cláudia? Sim, em algumas pesquisas que foram feitas, né, tanto na Suécia, se eu não me engano, tem 5 creches noturnas em Itapevi, tem 4 em Curitiba e tem uma em São José do Rio Preto. Esses pesquisadores que fizeram essas pesquisas, eles sempre falaram que a criança não tem perda, né, no cognitivo e no social. Ao contrário, as pessoas perguntam assim, mas o que essas crianças vão ficar fazendo na creche à noite? Né, vão dormir? Não, as crianças não vão dormir. As crianças têm atividades, a gente tem um documento oficial, que é o currículo da cidade na educação infantil. Esse documento, ele dá direcionamento para a gente trabalhar com as crianças. Até um certo período, acredito, quando elas estão mais espertas, menos sonolentas, dá para a gente fazer vários trabalhos, como canto, musicalização. A escuta da fala da criança também é muito importante nesse primeiro momento. Contação de histórias, né? Não só focar a televisão em si, porque até isso a gente não faz atualmente no Centro de Educação Infantil. É uma coisa que a gente não trabalha muito, com a televisão. Então, é importante a gente frisar que esse trabalho vai ser direcionado com atividades pedagógicas mesmo. A criança não vai ficar lá na escola só para dormir. Ela vai ter várias atividades aí que incentivam e desenvolvam, né, esse cognitivo e esse social da criança. E essa questão do preparo também, né, Júlio, das pessoas que vão estar na creche cuidando efetivamente dessas crianças, ele é fundamental, né? Sim, aproveitando a fala do vereador, voltando um pouco atrás, ele dizendo que foi até em algumas creches para ver a necessidade. Então eu vejo muita gente dando opinião, mas essas pessoas que dão opiniões, elas não conhecem a realidade na íntegra. Porque para você entender a necessidade, você precisa estar presente. E acerca do desenvolvimento da criança, isso daí é notório. Tem crianças que chegaram lá nas nossas creches que a criança não tinha comunicação, né? Nenhuma, né, Cláudia? A gente verdade. olhar e ficar preocupado. E depois de alguns meses, uma outra criança comunicativa, brincando, interagindo. Tem criança que chegou lá e você não podia chegar perto, que ela até se recuava. A adaptação foi difícil. E com certeza impacta no dia a dia da família, né? Dia a dia da família. Deve refletir lá. Criança muito travadinha, Claro. de repente ela muda, Muda. vai mudar o ambiente onde ela está. Sem dúvida. E que já é um trabalho, que já é um resultado do trabalho de vocês, né? Sim. Sim, sim. Porque a criança, muitas vezes, ela pode até ser mais tímida, ser mais travada, mas a partir do momento que ela começa a passar por essas equipes que estão nas creches e que são treinadas efetivamente para deixar essa criança um pouco mais expansiva, falar um pouco mais, eu acho que isso também faz parte, é fundamental. Deixa eu só falar mais uma coisa, porque normalmente as crianças, na escuta da fala das crianças, né, em sala de aula, a gente sabe que eles não dormem cedo. As crianças dormem o horário entre... Os pais mesmo relatam isso para nós, né? Quando a gente está numa conversa, em reunião de pais, quando a gente faz uma pesquisa de um projeto que a gente está aplicando. Então, eles mesmos falam que essas crianças, eles dormem lá para as 23 horas e para meia-noite. Então, não vai ser Uma mudança radical, né? Isso, Um uma choque. mudança que a criança só vai ficar lá dormindo, porque a criança não dorme esse horário. Tem tudo isso também, É. né? E uma questão também, vereador, que eu queria tocar, que a partir do momento que toda novidade, né, muitas vezes gera algumas críticas. O senhor já falou, inclusive, que essas críticas às vezes são muito bem recebidas, desde quando sejam construtivas, evidentemente. Exato. O gabinete vai estar aberto sempre para, de uma certa forma, receber críticas ou até sugestões. Sim. Para cada vez mais procurar, né, deixar isso cada vez melhor para quem vai utilizar. Sim, digo não só o gabinete, mas
a linha de frente para receber essas sugestões são as próprias creches, porque as sugestões elas vêm das mães, dos pais que necessitam daquele serviço e tem essa porta aberta e esse relacionamento com os profissionais, até porque confiam, porque deixam seus filhos lá, de poder, numa reunião, como ela falou, bater um papo, falar, olha, realmente, lá em casa a gente só dorme depois das 11 ou depois da meia-noite. Então, essa relação, e aí o gabinete está aberto a isso, a secretaria está aberta a isso, para receber essas necessidades, né? E a gente sempre melhorar o serviço. Vereador, quero já começar agradecendo muito a sua participação. Eu creio que, sem dúvida nenhuma, é um grande ponto positivo esse projeto, que já está aprovado. Eu falei hoje, antes de vir aqui para o programa com o secretário, ele falou que em 10 dias o texto, até entendendo essa questão dos profissionais que não têm um emprego formal, estão na informalidade, como a gente pode abranger com eles dentro dessa normativa, dessa finalização do texto, né, para colocar em prática. Então, eu estou muito tranquilo, graças a Deus, um excelente resultado. Eu, como vereador de primeiro mandato, consegui impactar na vida de muitas famílias e estou grato pela oportunidade de estar aqui falando um pouco mais do creche noturna. Com certeza. Cláudia, que é diretora de creche, Cláudia Gomes Ribeiro, obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, que são muito importantes para todos nós. Eu que agradeço. E ouvindo os relatos das mães, né, que sempre falam que a vida noturna é longa, isso vai ajudar muito, porque a gente sempre tem que priorizar a criança como cidadão, né, e centro de tudo, né? Então, é muito bom colocar essas crianças em um lugar que tenha muita segurança, né, e muita brincadeira e muita alegria. Com certeza. Júlio, obrigado, viu? Júlio César Pereira da Silva, gestor de creche, sempre importante participar, a experiência de vocês é fundamental também, até para ajudar o vereador nessa questão. Sim, quero aqui agradecer ao vereador Gilberto Nascimento por ter abraçado esta causa, em poder estar lutando aí sempre por uma melhoria das nossas crianças. E fica aqui meus agradecimentos ao senhor também, Claro. a todos aí que participaram, e eu creio que já deu certo e vai ser aí de grande valia para todos nós. Sem dúvida nenhuma. A gente fica muito feliz, né, porque houve esclarecimentos aqui muito importantes, e agradeço também a você que nos assistiu. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse sanpaulo.sp.leg.br/TV Câmara São Paulo ou um dos nossos canais nas mídias sociais. Até a próxima. TV Câmara São Paulo. Assista. Fique sabendo.